Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e aqui você encontra vários vídeos sobre costura criativa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse estojo box. Faz um tempinho que eu mostrei o passo a passo desse estojo lá no meu Instagram e eu me dei conta que eu nunca gravei um passo a passo detalhado aqui pro YouTube do estojo box. Então vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo detalhado. A diferença é que esse estojo aqui eu fiz ele inteirinho com uma estampa só e dei aqui um acabamento, né, uma decoração aqui com uma tirinha de tecido. E o vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo com duas estampas. Então a parte de baixo vai ser uma estampa e a parte de cima vai ser outra. A forma de fazer dos dois é a mesma, mas só vai ter essa diferença ali no começo, né, que eu vou usar duas estampas no estojo que eu vou mostrar o passo a passo do vídeo hoje. Esse estojo ele é bem compacto, cabe bastante coisa, eu coloquei aqui alguns lápis, mas dá pra ver que os lápis estão bem folgados aqui dentro, cabe bastante coisa aqui ainda, então é uma peça ideal pra criança levar pra escola, pra levar na faculdade, dá pra usar como necessaire também, então cabe bastante maquiagem, itens de higiene pessoal, como escova de dente, creme dental, protetor solar, então é ideal para levar na bolsa, né? Necessaire estojo é multiuso, serve para várias funções, né? Então esse estojo é uma dessas peças que dá para várias funções. Então eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, fiz com bastante carinho, vamos aos materiais. Para fazer esse estojo eu vou usar o tecido Tricoline 100% algodão, já trouxe eles aqui cortados. Como eu vou fazer o estojo com duas estampas, cortei aqui duas estampas à medida de 30 centímetros por 16. Esse daqui tem a mesma medida, 30 por 16. Caso você queira fazer um estojo com uma estampa só, como esse que eu mostrei aqui no início do vídeo, é só cortar um quadrado de 30 centímetros. Então aqui eu cortei 30 centímetros e aqui eu cortei dois de 16 por 30. A gente vai emendar ele depois, mas depois eu mostro passo a passo certinho pra vocês. Então esse daqui vai ser o tecido exterior. Eu cortei aqui a medida do tecido de forro 30 por 30, usei esse tecido xadrez também que eu acho que vai ficar super lindo. Eu vou usar uma manta R2, a manta R2 tem um termocolante dos dois lados e ela é um pouquinho mais grossa, então eu prefiro essa manta pro estojo para dar uma estrutura melhor. Então eu cortei aqui 30 por 30, eu cortei um pouquinho maior porque para ficar mais confortável para costurar. Então eu coloquei o tecido de forro aqui em cima da manta e cortei pouca coisa maior mesmo, só para ficar mais fácil. Então esse daqui vai ser o tecido de forro e a manta. Para dar o acabamento interno, você pode usar um viés pronto, ou se você preferir, você pode usar uma tirinha de tecido. Eu cortei uma tirinha de tecido medindo 60 centímetros por 4 centímetros de largura. Então esse daqui vai ser como se fosse o viés, né, para dar o acabamento interno na nossa peça. Para fazer a alça, eu cortei aqui uma tirinha medindo 30 centímetros por 5. Eu cortei também um pedacinho de manta para dar estrutura nessa alça. Esse pedaço de manta eu cortei a medida de 30 centímetros por 1 centímetro de largura. Essa manta vai dar estrutura aqui na minha alça. E o zíper, eu vou usar aqui um zíper número 5, eu compro ele por metro. Eu cortei a medida de 32 centímetros, cortei 2 centímetros a mais que a largura aqui do estojo para ficar mais fácil de colocar o cursor. Eu vou usar esse cursor aqui que eu acho que vai super combinar aqui com a estampa, vai ficar bem bonito. Então de material é somente isso que a gente vai utilizar. Vamos começar a costurar. Tô aqui com os meus dois retângulos de 30 por 16. Eu vou pegar o tecido que vai ficar na parte de cima e vou recortar ele no meio, dessa forma aqui. Então eu dobro aqui certinho, vinco bem aqui no meio e recorto. Vou ficar com duas tiras. Agora eu vou pegar essa parte, que vai ser a parte de baixo do estojo, vou colocar o direito pra cima, a estampa pra cima, coloco direito com direito uma tirinha desse lado, e aqui a mesma coisa, direito com direito, outra tirinha aqui do lado. Aí vou passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina, lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras.
Costura feita, agora eu vou colocar um tecidinho para cada lado. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção caso sua estampa tenha direção. Então, para os desenhos não ficarem de ponta cabeça, a gente tem que colocar os desenhos em pezinho. Então, os desenhos tem que ficar em pezinho desse lado e desse lado também. Então, tem que ficar virado para dentro os desenhos para não ficar feio, né? Não ficar ali a estampa de ponta cabeça. Então, aqui já costurei. Eu vou virar aqui do lado do avesso e vou colocar um tecidinho de cada lado, desse jeitinho aqui assim. Deixa eu aproximar para vocês verem bem. Então, eu coloco um tecidinho assim para cada lado e vou vincando assim com a unha para o acabamento ficar mais bonito e a parte exterior ficar bem bonita. Prontinho, agora eu vou fixar essa parte aqui na minha manta. Então, a manta R2 tem o termocolante dos dois lados, né? Então, é independente aqui o lado que eu colocar. Coloco aqui em cima e vou passar o ferro para fixar. Aqui, se você preferir, você pode fazer uma tela C, pode fazer um quilt também. Aqui nesse estojo eu fiz um quilt bem bonito, um quilt ondulado, ficou uma graça, né? Olha que bonitinho. Então é opcional, você pode ou não fazer. E é nessa hora também que você pode colocar aqui essa tirinha de tecido, caso você queira decorar com essa tirinha. É só colocar uma tirinha, uma de cada lado. A tirinha eu geralmente coloco de 30 centímetros por 4, aí eu dobro no meio e costuro aqui na beiradinha. Então, se você quiser dar esse acabamento também, você já pode costurar aqui nas duas laterais. Então, vou passar o ferro aqui nessa parte para fixar e vou costurar aqui toda a volta e refilar o excesso de manta. Essa costura que eu vou passar aqui é uma costura bem na beiradinha mesmo, só para uma costura de segurança, só para deixar essas duas partes fixas. E agora eu vou costurar o meu zíper. Então eu vou colocar direito do zíper com o direito da estampa. Esse daqui é o direito do zíper e esse daqui é o avesso. Então eu coloco direito com direito. Vou abrir aqui o zíper. Então eu abro aqui. E vou colocar um de cada lado, com os dentinhos virados pra dentro. Aí eu vou prender aqui com os grampinhos. E agora eu vou passar uma costura reta aqui e aqui também. Zíper costurado, agora eu vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar direito da estampa com direito, direito com direito. Eu tô usando aqui esse xadrez, então não tem diferença aqui o direito e avesso. Mas caso o seu forro seja estampado, coloca o direito com direito. Aí eu vou posicionar dessa forma, eu vou prender aqui novamente com grampinhos para ficar mais fácil na hora de costurar. E vou passar a costura aqui e aqui. Eu gosto de passar essa costura aqui do lado da manta porque fica bem mais fácil, então vou passar a costura reta aqui. Agora eu vou virar essa peça no direito, então vou colocar a mão aqui dentro e virar. E eu vou passar o ferro aqui nessa parte para fixar esse tecido de forro aqui na manta. Então passo o ferro para ativar a colinha da manta e depois eu vou passar o pesponto aqui e aqui também. Passei aqui o pesponto e aproveitei também para costurar aqui as duas laterais para deixar bem fixo mesmo o tecido de forro aqui na manta. Agora eu vou dobrar aqui essa parte no meio, desse jeitinho assim, e vou fazer um pique aqui para demarcar o meio dos dois lados. Então faço um pique bem pequenininho aqui, desse jeitinho assim, só pra gente ter essa marcação. Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. E já vou colocar também o cursor do zíper, então eu vou cortar aqui
um pedacinho do cursor, do zíper, para os dois ficarem do mesmo tamanho. Aí em um dos lados eu corto aqui os dentinhos do zíper. Aí eu pego aqui o cursor, deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem também. Cortei aqui um dos lados, né? Aí eu pego o cursor do zíper, encaixo aqui na parte que eu não cortei. Aí eu encaixo essa parte que eu cortei. Aí eu seguro os dois assim e fecho o zíper. Aí eu vou fechar até o final e vou colocar de novo para deixar o cursor do zíper aqui no meio. Agora eu vou deixar essa parte aqui de lado um pouquinho e vou costurar a alça. Então, eu vou pegar aquela tirinha de 30 centímetros por 5. Do lado do avesso, eu vou dobrar aqui pra dentro mais ou menos meio centímetro. Do outro lado, a mesma coisa, dobro pra dentro e vinco. Você pode vincar com ferro de passar também. Aí eu vou colocar esse retalho de manta aqui dentro e vou dobrar no meio. Então eu dobro desse jeitinho assim e vou passar uma costura aqui em toda essa parte pra fechar e uma costura paralela aqui pra dar o acabamento também. Então vou ajeitando aqui certinho, vou até prender com grampinho pra ficar mais fácil na hora de costurar. Então eu prendo tudo aqui com grampinho e passo essa costura. E a alça já tá pronta, agora eu preciso dividir essa alça em 3. Então, primeiro eu vou pegar aqui minha fita métrica e vou medir 6 centímetros. Então, da ponta pra cá, 6 centímetros. Aí eu corto. Então, eu medi aqui 2 de 6 centímetros e o restante vai ser a alça, que vai ficar ali na lateral do estojo. Então, eu vou pegar essas duas tirinhas primeiro. Vou pegar aquela parte do estojo, vou virar essa parte no avesso. E agora eu vou pegar essa tirinha, dobro ela no meio e vou costurar ela aqui bem no meio do zíper. Então, aproximo aqui e passo uma costura, vou passar o retrocesso várias vezes aqui pra ficar bem firme essa parte. E a mesma coisa com a outra abinha, vou costurar aqui do outro lado. Então, dobro ela no meio, aproximo aqui no zíper e costuro, passo o retrocesso várias vezes. Prontinho, a alça costurada, vou recortar esse excesso aqui do zíper também. Aí eu vou aproximar esse pique que a gente fez para demarcar o meio, eu vou centralizar com o zíper. Então centralizo aqui bem perfeitinho, vou prender com grampinho também. Aí o outro lado a mesma coisa, já costurei aqui a alcinha, né, o puxadorzinho do zíper. Aí aproximo o pique com o zíper, com o centro do zíper. Ajeito bem aqui os cantinhos também para não ficar enrugado. E prendo com grampinho. Agora eu vou passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina, e do outro lado a mesma coisa, uma costura reta aqui. Costuras feitas, agora eu vou fazer a marcação das caixinhas de leite. Então, usando aqui uma régua e a caneta que apaga com ferro, eu vou fazer a marcação de 3 centímetros, da costura pra cá 3 centímetros, da bordinha pra cá 3 centímetros. Vai ficar desse jeitinho assim, e eu vou fazer a mesma coisa aqui nos outros 3 lados. E agora é só recortar em cima da marcação. Antes de costurar as caixinhas de leite, eu vou dar o acabamento aqui nas laterais. Então eu vou pegar aquela tirinha que tem 4 centímetros de largura e vou cortar 2 tirinhas na mesma medida aqui. Então eu aproximo aqui, pode cortar um pouquinho maior também, não tem problema, para ficar mais confortável na hora de costurar. Então eu corto 2, uma para cada lado.
Aí eu vou pegar uma delas, vou virar aqui desse lado e vou aproximar aqui, essa borda acompanhando aqui. Então, coloco aqui e vou passar uma costura reta aqui. Passei essa costura, agora eu levanto essa tirinha pra cima, viro do outro lado e vou dar o acabamento, como se fosse um viés mesmo. Então eu dobro aqui pra dentro uma vez, desse jeitinho assim, pode vincar bem aqui, e depois dobro mais uma vez. E vou passar a costura aqui, e essa costura vai ficar bem aqui em cima dessa costura que eu já fiz. Então ela já vai fechar aqui e já vai dar o acabamento aqui nessa parte. Corto aqui o excesso e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer esse lado. E agora sim, chegou a hora de fechar as caixinhas de leite, lembrando que eu tenho que costurar a minha etiqueta e também a alça. Eu escolhi esse lado aqui para ser o lado da alça, então para fechar a caixinha de leite eu vou colocar o dedo aqui dentro e vou colocar essa ponta com essa. Então vou fazer desse jeitinho assim, vai ficar desse jeito, lembrando que a gente tem que colocar a alça, então eu vou colocar a alça aqui dentro. Então eu abro aqui, coloco a alça lá dentro e centralizo a alça. Eu vou aproveitar essa costura aqui para centralizar a alça e ela não ficar torta, né? Então eu ajeito bem aqui, já prendo com grampinho também, para ficar presinho assim. Aí lá do outro lado a gente precisa costurar a alça também, então eu vou pegar a alça que tá lá dentro. Tá aqui a alça, deixa eu pegar a pontinha dela. Aqui a pontinha dela, aí centralizo aqui com a costura também. Essa ponta com essa. E já põe um grampinho pra prender. E do outro lado a mesma coisa. Então eu ponho essa ponta com essa. E aqui desse lado é onde eu vou colocar a minha etiqueta, então eu abro aqui certinho, coloco a minha etiqueta lá dentro, né? E já tá aqui no formato, né? Aí prendo com grampinho. Aí é só passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina, passa a costura reta aqui, aqui e do outro lado também. Aqui e aqui. E agora, antes de dar o acabamento aqui nas laterais, eu vou virar o estojo no direito para ver se tá tudo certinho. Caso tenha algum problema, eu já faço a correção. Olha, pessoal, tá tudo certinho, eu só achei que essa alça ficou muito comprida. Então eu vou descosturar um dos lados e vou puxar a alça um pouquinho mais pra dentro, pra ela ficar assim mais bonita, né? Porque eu achei que ela tá meio desproporcional. Então só vou descosturar e encurtar um pouquinho essa alça. Prontinho, assim eu acho que a alça ficou bem melhor. Então na hora de cortar o tecido, corta ali mais ou menos uns 3 centímetros menor, porque eu acho que fica mais proporcional assim, né? Eu acho que fica mais bonito. Agora sim eu vou dar o acabamento aqui na parte de dentro, na parte das laterais. Para dar esse acabamento, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na lateral. Vou pegar aqui uma tirinha de tecido, vou aproximar, acompanhar essa extremidade com a lateral aqui. Aqui eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro e vou passar uma costura reta aqui. Agora eu vou dobrar essa parte aqui pra cima. Eu vou cortar aqui um pouco, porque eu cortei um pouquinho grande. Então eu vou cortar esse excesso aqui. Dobro assim pra dentro, desse jeitinho assim. Eu vou até passar uma costura aqui nessa abinha pra ela ficar bem fechadinha. Então, costurei aqui, sendo essas duas partes dobradas pra dentro. Agora eu viro pra cá, viro do outro lado e faço a mesma coisa. Dobro uma vez aqui, deixa eu cortar esse excesso de linha. Dobro uma vez aqui, vinco e dobro uma segunda vez. E passo a costura aqui pra dar o acabamento.
Isso eu vou fazer a mesma coisa aqui nos outros 3 lados. E assim ficou o estojo pronto. Eu amei muito essa combinação de estampas, ficou muito linda. E só uma ressalva, na hora de costurar a caixinha de leite, tem que prestar atenção para unir bem aqui a junção das duas estampas, para não ficar nem mais para cima nem mais para baixo. Tem que ficar retinho assim. E o trabalho fica perfeito, né? Não fica nem mais pra cima nem mais pra baixo, fica torto, né? Fica feio. Então na hora de fechar a caixinha de leite, tem que prestar bastante atenção assim pra ficar perfeito, né? E aqui dentro ficou lindo também essa estampa xadrez. Achei que ficou uma graça, ficou bem legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal pra apoiar meu trabalho. Me acompanhe lá no Instagram também, tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.